Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, mais conhecido como Silvio Luiz, São Paulo. 14 de julho de 1934, São Paulo. 16 de maio de 2024, foi um locutor esportivo, apresentador, ex-árbitro de futebol e ex-ator brasileiro. Atuava na Rede TV, como comentarista no telejornal Rede TV News e no site da emissora. Também foi narrador dos Jogos do Paulistão pelas plataformas digitais da TV Record. Descendente de espanhóis, Silvio começou a se interessar pelo esporte na infância, quando acompanhava a mãe, Elizabeth Darcy, desde que foi uma das mulheres pioneiras na locução, durante seu trabalho na Rádio Tupi. Em 1958, entusiasmado pela carreira de atriz da irmã Verinha Darcy, estreou como ator na primeira versão de Éramos Seis, na TV Record, como Julinho, filho dos protagonistas. Logo depois esteve no elenco de Cela da Morte na mesma emissora, sua última telenovela. Em 1965, formou-se como árbitro de futebol na Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, na mesma turma que Dulcídio Vanderlei Bochilia e José de Assis Aragão, tendo atuado até os anos 1970, chegou a ser um dos assistentes na partida que inaugurou o estádio do Morumbi, em janeiro de 1970. Focado como jornalista esportivo, trabalhou na TV Record, TV Paulista, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, TV Excelsior, SBT e Band. Foi diretor de programação da TV Record na década de 1970. Passou a ser locutor esportivo, ganhando aos poucos o posto de titular dos jogos e transmitindo várias Copas do Mundo. Sua marca pessoal é o uso de reverência durante as narrações, cunhando bordões e frases de efeito e utilizando-se de sarcasmo, bem como seu timbre de voz característico. Devido à fama dos bordões, Silvio Luiz participou em 1997 da gravação da música Futebol, Mulher e Rock and Roll, da banda Doutor Sim, na qual ele narra uma partida ao longo da música com os seus inconfundíveis bordões. Atuou em 6 Copas do Mundo e 9 Olimpíadas, além de ter narrado jogos da seleção brasileira e de clubes. Carreira. Começou a carreira na Rádio São Paulo em 1952, fazendo locuções e participações em radionovelas. Depois, virou repórter da Rádio Record. Em 1960, foi para a Rádio Bandeirantes, mas voltou à Record depois. Na televisão, começou pela antiga TV Paulista, em 1952, se tornando o primeiro repórter de campo da TV esportiva no Brasil. Transferiu-se para a TV Record em 1953, 18 dias após a emissora iniciar suas transmissões, formando a primeira equipe esportiva do canal. Em 1956, ainda como repórter, fez parte da primeira transmissão esportiva interestadual da TV brasileira, entre Record e TV Rio. No mesmo ano, ainda com Silvio Luiz na reportagem, Record e TV Rio transmitiram simultaneamente, para São Paulo e Rio de Janeiro, um jogo da Seleção Brasileira de Futebol, em resposta à TV Tupi, que tinha feito uma provocação anteriormente. Em 1958, como ator, trabalhou em 2 novelas, na primeira versão de Éramos Seis e Cela da Morte. Depois, atuou pela antiga TV Excelsior, retornando para a Record em 1968, como jurado do programa Quem Tem Medo da Verdade. Em 1971, voltou a trabalhar no esporte, como apresentador e narrador, fazendo com que suas transmissões fossem líderes de audiência em São Paulo. Em 1976, virou diretor de programação da Record e também passou a ser o principal locutor esportivo da casa, após a morte de Geraldo José de Almeida. Silvio imprimiu características que não existiam em narradores da época, como humor, descontração, ironia e a convicção de que não era preciso narrar o que o telespectador já estava assistindo. Foi o rompimento do estilo do rádio na TV. Ainda na Record, Silvio cunhou frases célebres, como pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, olho no lance, balançou o capim no fundo do gol, vai mandar lá no meio do pagode, queimou o filme, agora é fechar o caixão e beijar a viúva. Em 1982, como não tinha os direitos de transmissão da Copa do Mundo daquele ano, a Record transmitiu o torneio pela Rádio Record com a equipe da TV, liderada por Silvio, numa espécie de retaliação à exclusividade da Rede Globo naquele Mundial.
Também comandou o Record nos Esportes e o Clube dos Esportistas, programa que marcou história por não ser totalmente ligado ao esporte em si. Narrou jogos da Copa do Mundo de 1986, transmitida em pool entre Record e SBT, que levava o slogan de A Unidos, Venceremos. No começo de 1987, foi para a Rede Bandeirantes, onde marcou história como co-titular na equipe liderada por Luciano do Vale. Em 1996, foi para o SBT, onde liderou a equipe de esportes da casa por 3 anos, por lá também apresentou o programa Gol Show. Em 1999, voltou para a Band, contratado pela Traffic, então gestora do departamento de esportes do canal. Em 2002, foi um dos responsáveis por inaugurar o Band Esportes, canal esportivo por assinatura. Em novembro de 2008, Silvio foi demitido da Rede Bandeirantes, assim como outros 7 funcionários da casa. Permaneceu, porém, no Grupo Bandeirantes, sendo utilizado no canal fechado Band Esportes, em que narrava jogos do Campeonato Português. Comandou também vários programas no canal. Dias antes da Copa do Mundo de Futebol de 2010, na África do Sul, ao saber que não seria aproveitado pelo canal, pediu demissão e se desligou definitivamente do Grupo Bandeirantes. Vale lembrar que ele, ao lado de Bárbara Gância, foi quem inaugurou o canal, fazendo sua primeira transmissão ao vivo. Em 17 de setembro de 2009, Silvio Luiz é anunciado como novo reforço da Rede TV. Para cobrir a Série B, o Campeonato Italiano e a Liga Europa em 29 de junho de 2011, acertou contrato também com a Transamérica FM de São Paulo, onde ficou até 2019. Em 29 de abril de 2013, ele estreou no comando do programa Bola Dividida, novo programa esportivo da Rede TV, junto de Juarez Soares, Luiz Ceará e Priscila Machado, substituída depois por Gabriela Pasqualin. O programa saiu do ar em 2015. Em 2018, ele comandou um bloco esportivo dentro da reprise do policial Operação de Risco, que mais tarde, se tornaria uma versão diária do Bola na Rede. Esta versão saiu do ar em outubro, devido à estreia do Tricotando, programa de variedades. Em 29 de setembro de 2020, Silvio chegou a ter sua demissão da Rede TV anunciada, mas, no dia seguinte, a emissora voltou atrás. Em 9 de novembro de 2021, após ficar mais de um ano sem narrar devido à pandemia de Covid-19 e à perda de direitos esportivos da Rede TV, acertou com a TV Record para as transmissões do Campeonato Paulista de 2022, liberado pela Rede TV, marcando o retorno de Silvio Luiz ao canal após mais de 35 anos. 9. Ele atuou de forma exclusiva nas plataformas digitais da Record, ao lado dos humoristas Bola e Carioca. Em 2023 e 2024, ele se manteve nessa função. Vida pessoal. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza nasceu em São Paulo, filho do eletricista Ademar Machado de Souza e da locutora Elizabeth Darcy. Também tinha como irmã a atriz Verinha Darcy, que morreu em 1979, aos 33 anos. É descendente de espanhóis. Casou-se em 1969 com a cantora Márcia, com quem tem 3 filhos. Em 19 de novembro de 1994, Silvio Luiz recebeu do presidente Itamar Franco a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, devido ao seu incentivo na televisão aberta em prol do Plano Real. Outros projetos. Federação Paulista de Futebol. Silvio Luiz concorreu à presidência da FPF por 2 vezes, em 1982 e em 1985, ambas com o jornalista Flávio Prado como seu vice. Em 1982, teve apenas 2 votos, ante 187 de José Maria Marin e 131 de Nabi Abe Chedid. Já em 1985 teve 4 votos, ante 153 novamente de José Maria Marin, 125 de Felipe Cheide e 5 de Ulisses Gouveia. Narração em jogos eletrônicos de futebol. Em 2011, Silvio assinou um contrato com a empresa produtora e editora de videojogos, a Konami, para ser o narrador oficial em português, durante os jogos virtuais em Pro Evolution Soccer, ao lado de Mauro Betting. Silvio emprestou sua voz para mais de 5.000 falas, incluindo seus bordões, nomes de estádios, nomes dos jogadores presentes na série e situações de jogo.
Na edição seguinte, o Pro Evolution Soccer 2012, Silvio se manteve como narrador oficial da linguagem português brasileiro, porém apenas acrescentando nomes diferentes ao estádio novos presentes no jogo, bem como novos jogadores introduzidos e algumas inovadas situações de jogo, já que a base era praticamente da narração anterior. O mesmo ocorreu durante Pro Evolution Soccer 2013, onde sua base de narração foi mantida das versões anteriores, e apenas adicionado novas falas com nomes de jogadores, estádios e situações de jogo. Seu contrato foi até a versão 2016. Para a edição de 2017, ele foi substituído por Milton Leite, do Sport TV, após um desentendimento entre o narrador e a empresa fabricante do jogo. Milton já narrou a série concorrente, FIFA, entre as edições de 1999 e 2004. GPS. Em 2014, Silvio Luiz emprestou sua voz para o serviço de GPS do Waze. A sua voz ficou disponível no aplicativo apenas durante o período da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Bordões. Salve, salve, amigos da emissora XY, em todo o Brasil, abertura da transmissão. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, quando o juiz está prestes a iniciar a partida. Está valendo. Quando começa a partida. O que eu vou dizer lá em casa, pelo amor dos meus filhinhos, minha Nossa Senhora, pelas barbas do profeta, esse até a minha avó fazia, quando o jogador perde um lance que poderia culminar em gol. Subiu o pano, ao anunciar o impedimento de um lance. Bacobufo no caterefofo, quando rola uma briga dentro do jogo ou algum desentendimento. Espeta daí, manda um sapato, pedindo pro jogador chutar para o gol. Foi lá no gogó da Ema, quando um jogador chuta no ângulo ou o goleiro faz uma grande defesa. Subiu na sobreloja, quando o zagueiro tira a bola do perigo de gol. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele, quando um jogador marca a falta. É pênalti, eu vi, quando um pênalti é marcado. Olho no lance, ao narrar uma jogada que poderia culminar em gol. Do time X, Y, ao narrar o gol do time que fez o tento. Confira comigo no replay, quando ele pede pro telespectador rever com ele o lance do gol. Foi ele, jogador X, Y, o craque da camisa número X, Y, é dele a camisa número X, Y, quando ele diz o autor do gol e o número da camisa. Quando eram jogados redondos X, Y minutos do primeiro e segundo tempo, ele diz em qual minuto do jogo foi marcado o gol. Balançou o capim, no fundo do gol do time X, Y, quando no momento de gol se refere à bola ter balançado a grama. Você, repórter X, Y, o que só você viu, quando ele pede ao repórter para que ele próprio descreva o gol. Mais um gol brasileiro, meu povo, enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay, quando ele narra gol da seleção brasileira. Queimou o filme em X, Y, quando ele narra gol de adversário do Brasil. Azedou o molho, quando ele narra gol de adversário do Brasil. Deu zebra, quando ele narra gol de adversário do Brasil. No pau, quando a bola bate na trave ou travessão. Vai mandar lá no meio do pagode, quando um jogador cruza a bola na área do adversário. Agora é fechar o caixão e beijar a viúva, quando o jogador faz o gol que define a partida. Desandou a maionese, quando uma jogada sai errada e a equipe se perde em campo. Obrigado pela sua companhia, audiência, sintonia e mais que isso, pela sua grande amizade. O importante que é a nossa emoção sobreviva, ao encerrar a transmissão. Essa é a nossa homenagem do Planeta Empreendedor para um dos maiores narradores que nosso país já teve, encantando milhares de pessoas. Nosso muito obrigado, Silvio Luiz, seja mais uma luz em nosso imenso Brasil, vai deixar muitas saudades.